O que é que fazer login, verificar o calendário e, claro, preparar um café têm em comum? Para milhões de pessoas, é a banda sonora do início de um dia de trabalho. Mas a questão é, como é que se fala sobre estas rotinas em português de uma forma que soe mesmo natural? Que não pareça que estamos a ler um manual de instruções, não é? Exatamente. E é isso que vamos explorar hoje. Temos aqui uma transcrição que parece ser de um curso chamado Português Desbloqueado. Basicamente é uma lista com 50 frases para descrever o dia-a-dia no trabalho. Mas atenção, a nossa missão não é dar uma aula de português, é mais usar esta lista como um raio-x. Queremos perceber o que é que este vocabulário nos diz sobre a cultura de trabalho moderna e como estas pequenas frases podem ser, no fundo, a chave para a integração num ambiente profissional. E o que é fascinante neste material é isso mesmo, é que estas frases que parecem tão simples. Sim, banais até. Exato. São, na verdade, um espelho de tendências globais enormes. A digitalização, a nossa obsessão com a produtividade e, talvez o mais importante, aquela luta constante pelo equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal. Quando olhamos para elas, não vemos só palavras, vemos os rituais, as estratégias, até as ansiedades do profissional de hoje. Acho que a melhor forma de analisar isto é mesmo seguir o fluxo de um dia de trabalho, desde que se chega até a hora de sair. Gosto dessa ideia, sim, seguir o fluxo. Então, vamos a isso. Comecemos pelo início. O primeiro grupo de frases que o material nos dá é muito claro. Eu faço login no computador quando chego, eu verifico o calendário da equipa todas as manhãs e eu respondo primeiro aos e-mails urgentes. O que me salta logo à vista é que a nossa primeira interação do dia já não é com uma pessoa. Não, de todo. É com uma máquina. Essencialmente, a primeira coisa que fazemos é pedir permissão a um sistema para começar a trabalhar. Esse é um ponto fundamental. O dia de trabalho arranca com uma interface digital. A prioridade, antes de qualquer bom dia, é sincronizar com o sistema. O login, a agenda partilhada, a caixa de entrada que já está a transbordar. Isto diz muito sobre uma cultura de trabalho onde a prontidão, a reatividade são valorizadas acima de tudo. Desde o primeiro minuto, A expectativa é que estejamos online e operacionais quase de imediato. A máquina dita o ritmo. Pois. Mas o curioso é que, logo a seguir a esta avalanche digital, a fonte apresenta uma frase que parece vir de outro mundo. Eu preparo um café fresquinho antes de começar. É quase um pequeno ato de rebelião, não é? É o ritual humano a reclamar o seu espaço. Exato. O momento de pausa, o cheiro, o calor, é uma preparação mental. Quase um micromomento de mindfulness antes do mergulho. E há outra na mesma linha. Eu costumo rever as notas de ontem, que me parece que é sobre criar continuidade, garantir que não se começa do zero. Lá está. Essa dualidade é o retrato perfeito do trabalho de hoje. Por um lado, a eficiência fria da tecnologia, a necessidade de ser produtivo na hora. Por outro, a necessidade humana de criar rituais que nos centrem, que nos deem energia. O café não é só cafeína, é um ato de controlo. É o trabalhador a dizer, espera aí, o meu dia começa quando eu decido. Depois deste café. Exatamente. É fascinante como a linguagem captura este equilíbrio tão precário. E claro, num plano mais prático, dominar estas frases é o kit de sobrevivência básico para qualquer escritório moderno. Descrevem a fundação do dia. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. Porque depois de começar, o foco muda para gerir o trabalho. A fonte destaca frases como eu atualizo a minha lista de tarefas ao longo do dia e uma que, me chamou mesmo a atenção. Eu bloqueio tempo para trabalho profundo. Confesso que sorri quando li isto. É muito atual. A expressão de trabalho profundo, que vem do conceito de deep work, já se integrou de tal forma no nosso léxico, que aparece numa lista de frases básicas. Isto é incrível. Sim, e podemos levar essa ideia mais longe. A existência dessa frase revela uma mudança de paradigma. Já não se trata só de executar tarefas. Não. Trata-se de gerir ativamente o nosso recurso mais valioso, a atenção. Bloquear tempo para trabalho profundo é um indicador cultural fortíssimo. Numa era de distração constante, com notificações por todo o lado, a capacidade de concentração tornou-se uma competência de elite e a linguagem está a acompanhar isso, a dar-nos as palavras para defender essa competência. Exatamente. E essa ideia reforçada por outras frases que o material apresenta. Por exemplo, eu evito fazer várias coisas ao mesmo tempo nas horas mais ocupadas. O famoso multitasking. Pois. Ou eu desativo as notificações durante as reuniões. Olha, a luta contra as notificações é a minha batalha diária.
É fascinante ver que se tornou uma frase-chave da rotina. Isto mostra uma consciência muito clara de que não basta trabalhar. É preciso proteger o nosso espaço mental para conseguirmos trabalhar bem. O que me leva a pensar no paradoxo das nossas ferramentas. Os mesmos programas que nos permitem colaborar em tempo real são a nossa maior fonte de interrupção. Portanto, a linguagem está a codificar estas boas práticas de produtividade quase como um mecanismo de defesa. De defesa, sim. Gosto dessa ideia. Não se espera só que as pessoas trabalhem, espera-se que trabalhem de forma inteligente. E a fonte liga isto a algo mais técnico, mas igualmente central, como eu guardo documentos importantes na nuvem. Isto não é só sobre tecnologia, é sobre a realidade do trabalho distribuído, do trabalho remoto. O escritório deixou de ser um lugar para ser um ecossistema digital. E a linguagem reflete isso. Mas um dia de trabalho não é só uma pessoa a olhar para um ecrã, a lutar com notificações, certo? Há toda uma dimensão humana que este vocabulário também aponta de forma curiosa. Temos frases sobre interação como eu entro na chamada diária da equipa às 10. O famoso daily. Sim, o daily stand-up. E eu envio atualizações depois de cada reunião. E depois um gesto tão simples, mas tão importante, eu despeço-me dos colegas antes de sair. Se ligarmos isto ao panorama geral, percebemos que a linguagem aqui funciona como um lubrificante social. Boa. A competência técnica é a base, mas a capacidade de navegar o ecossistema humano de uma empresa é o que realmente permite a colaboração. Saber comunicar sobre rituais de equipa ou simplesmente ser cordial são competências críticas. Estas frases são as ferramentas que nos permitem construir relações de confiança e mostrar que somos parte da equipa, não apenas um recurso. E de mão dada com o bem-estar social, veio o bem-estar físico. Fiquei sinceramente surpreendido com a quantidade de frases dedicadas a isto. Eu faço pausas curtas para manter a concentração, eu dou um passeio na hora do almoço. Eu bebo água regularmente. E até eu estico as pernas a cada hora. Parece que cuidar do corpo deixou de ser algo que se faz às escondidas para ser uma parte legítima do dia de trabalho. Sim, mas aqui podemos olhar para isto de duas maneiras. Por um lado, claro, é um sinal positivo. Mostra que a consciência sobre a saúde e o bem-estar está a ser normalizada. Certo. Já não é mal visto levantarmos-nos para evocar água, torna a saúde uma prática profissional visível e aceitável. Mas há outro ângulo. Que seria? Será que isto reflete uma preocupação genuína das empresas? Ou é uma forma subtil de transferir a responsabilidade pela gestão do stress e do burnout para o indivíduo? Interessante. Quer dizer, a cultura pode ser de excesso de trabalho, mas a mensagem implícita é nós damos-te liberdade para fazeres pausas. Por isso, se tiveres um burnout, a gestão é tua. A existência destas frases é fascinante, mas é importante questionar se representam uma cultura de bem-estar real ou apenas uma cosmética de bem-estar. Essa é uma perspectiva muito, muito interessante. Um pouco cínica, talvez, mas que faz todo o sentido. E a falar em pormenores culturais, há uma frase que me pareceu um tesouro. Eu trago almoço de casa na maioria dos dias. Essa é ótima. Isto diz tanto em tão poucas palavras. Pode ser sobre economia, sobre uma alimentação mais saudável, sobre a preferência pela comida caseira. É um microindicador cultural brilhante. Em Portugal, pode apontar para a valorização da comida de conforto, da tradição. Noutro contexto, pode indicar que as pausas de almoço são curtas e feitas à secretária. Ou isso. Ou, como disseste, pode ser um reflexo da situação económica, onde poupar na refeição diária faz uma diferença enorme ao fim do mês. Uma frase tão simples abre múltiplas janelas para a realidade socioeconómica e cultural de quem a diz. Isto leva-nos naturalmente à fase final do dia, o encerramento, a difícil arte de definir limites. A fonte destaca frases como eu arrumo a minha secretária à tarde, eu faço logout das apps de trabalho às 5. E é que para mim é a mais poderosa de todas. Eu não verifico e-mails de trabalho depois das 6. Esta é quase uma declaração de independência. É mais do que isso. É a verbalização de uma fronteira. O ato de fazer logout, como o material sugere, tem hoje um peso psicológico enorme. É o equivalente a fechar a porta do escritório, mesmo que o nosso escritório seja um canto da sala de estar. É o sinal para o cérebro de que o trabalho acabou. Mas a frase "eu não verifico e-mails depois das 6" é a comunicação dessa fronteira ao mundo exterior. É uma política pessoal que se torna pública. Não é só uma ação, é uma afirmação.
E é necessária porque a tecnologia permite que o trabalho nos invada 24/7. Sem dúvida. E aqui voltamos a uma questão parecida com a do bem-estar. A existência desta frase é um sinal da luta para criar esses limites, não necessariamente da sua existência pacífica. É verdade. Muitas pessoas podem querer dizer isso, mas a cultura da empresa pressiona-as a fazer o contrário. Portanto, aprender a articular isto de forma natural e profissional não é só uma dica de linguagem, é uma ferramenta de autopreservação. É a linguagem a dar-nos o poder de desenhar uma linha na areia. E o que eu acho fantástico é que o dia não termina simplesmente com um desligar. Termina com os olhos no futuro. O material inclui frases como eu costumo verificar o horário de amanhã antes de sair e eu anoto o que terminei hoje. Há uma circularidade nisto. O fim de um dia é, na verdade, a preparação para o dia seguinte. É um ciclo, precisamente. A rotina de encerramento espelha a de início. Se o dia começa com rever as notas de ontem, termina com anotar o que terminei hoje. Isto revela uma mentalidade de gestão de projeto a longo prazo, mas embutida em pequenos rituais diários. Arrumar a secretária, fechar os separadores, são tudo gestos para começar o dia seguinte com clareza, sem o ruído do dia que passou. É um desejo de controlo e organização. Então, o que é que tudo isto significa? Quando juntamos as peças, percebemos que esta lista de 50 frases é muito mais do que vocabulário, pá. Descrever um dia de trabalho em português moderno é, na verdade, contar uma história. Uma história sobre a nossa relação com a tecnologia, a batalha pelo foco, a consciência sobre o bem-estar e a luta para definir fronteiras. Concordo plenamente. Este conjunto de frases funciona como um guia de campo não oficial para a cultura do trabalho contemporâneo. Ensina não só o que dizer, mas também como ser um profissional de hoje em dia. Alguém que é digitalmente competente, mas que protege o seu foco, que é colaborativo, mas que cuida de si, que é responsável, mas que sabe desligar. É um retrato notavelmente rico, escondido numa simples lista de frases. Um retrato fascinante e que nos deixa, claro, a pensar. Exato. Deixa-nos com algo para refletir. O material que analisamos descreve uma rotina de escritório muito organizada, quase idealizada, não é? Sim, muito certinha. A questão que fica no ar é: que frases estariam em falta para descrever um dia de trabalho mais caótico? Mais imprevisível? Como é que a língua se está a adaptar para descrever a realidade de um trabalho totalmente remoto, com as crianças a interromper uma chamada importante, ou a vida de um freelancer sempre na caça ao próximo projeto? Como é que verbalizamos as frustrações, os bloqueios criativos ou as vitórias inesperadas de um dia que não cabe neste molde tão arrumado? Essa é, talvez, a próxima fronteira da linguagem do trabalho.